Olá, seja bem-vindo mais uma vez à paz do Senhor. Bem-vindo ao meu canal Semeando a Palavra, um canal que tem como intuito de trazer a mensagem do Evangelho para o teu coração. Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 10, do verso 25, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Que Deus abençoe. Meus amigos, meus irmãos que me assistem neste momento, eu queria fazer um breve comentário sobre este texto que eu acabei de ler, que fala da parábola do bom samaritano. O texto nos afirma que Jesus ele junta 70 discípulos e separa de dois em dois e designa uma missão. Mas antes de Jesus enviar eles para esta missão, Jesus dá a instrução a eles como eles deveriam proceder, como eles deveriam chegar e sair daquele lugar. Então o texto nos afirma que se levantou um certo doutor da lei tentando a Jesus, para ver se conseguia pegar Jesus em alguma falha. Mas Jesus ele é sábio, ele é poderoso. De maneira nenhuma, ninguém jamais conseguiu, naquela época, pregar uma peça em Jesus, vamos dizer assim. E aquele homem, ouvindo Jesus instruir os discípulos acerca do reino, como eles deveriam ensinar, como eles deveriam pregar, como eles deveriam ir até as pessoas. E aquele homem agora ele se levanta e vai tentar Jesus e faz uma pergunta a Jesus. E Jesus ele diz assim: olha, tu conhece a lei, o que é que está escrito na lei? Como é que tu vê? Como é que tu interpreta a lei? Então eles respondem da seguinte forma: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondendo para ele disse: faze isto e viverás. Eu quero dizer a você de antemão que esta parábola que Jesus lançou, ela é uma parábola que ela é atribuída exclusivamente às pessoas que são ouvintes ou que são leitores da palavra de Deus. Eu já vi muitas pessoas pregando acerca desta parábola e até chega a afirmar que o bom samaritano era Jesus. Não tem nada a ver. Jesus ele está dizendo que nós devemos ser este samaritano. E o que me chama a atenção
é que Jesus ele cita 3 tipos de pessoa quando ele faz esta parábola. Aleluia. Mas ele diz ainda que, o texto diz que quando Jesus ele dá essa resposta, respondeste bem, então tu faz isso e tu viverás, aquele homem, ele querendo se justificar, né? Porque ele era um doutor da lei, era um homem entendido da lei, e ele querendo se justificar, não querendo ficar por baixo, vamos dizer assim, de Jesus, ele procurou uma maneira de calar Jesus, mas foi inútil. E por isso que eu glorifico o nome desse Jesus, porque Jesus, ele é sábio, ele é maravilhoso, ele é poderoso, sempre foi poderoso nas suas palavras. Aqueles discípulos, quando ia questionando, dialogando acerca de Jesus, que no caminho de Emaús, que não tinha ressuscitado, porque ele prometeu que ressuscitaria ao 3º dia, e quando eles vinham conversando acerca desse assunto, a Bíblia nos afirma que o mesmo Jesus apareceu no meio dele e começou a perguntar a ele: o que é que vocês questionam entre si? E ele começou a falar: és tu forasteiro aqui, és tu peregrino, tu não sabe das coisas que têm acontecido nos últimos dias? Jesus respondeu: quais? Eles disseram: um homem, um varão chamado Jesus, um profeta que era poderoso em palavras. Aleluia. Então, meus irmãos, quando eu leio esse texto, quando eu leio a Bíblia é maravilhosa, a gente falar de Jesus, contar as histórias de Jesus, isso nos alegra, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa alma. Então, aquele homem, ele querendo se justificar, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus respondendo a ele disse, aí Jesus lança a ele a parábola do samaritano. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastar, eu te pagarei quando voltar. Jesus vai e pergunta: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Então, meu querido que está me assistindo neste momento, meu irmão, meu amigo, Jesus está dizendo para aquele homem que ele tem que ser igual a esse samaritano. E eu já vi muitas pessoas pregando e quando comenta na sua pregação sobre esta parábola, eles afirmam que é Jesus o bom samaritano e chega até a dizer: irmãos, o bom samaritano está aqui, ele quer curar suas feridas. Não, o bom samaritano tem que ser eu, tem que ser você, tem que ser nós. Nós temos que fazer como aquele homem fez. Nós temos que fazer o papel desse samaritano. Mas o que me chama mais atenção nesse texto é que Jesus, ele usa
uma estratégia, uma técnica muito interessante aqui de citar um samaritano. Ele fala do sacerdote, ele fala do levita e, por fim, ele fala do samaritano. E por que Jesus fala do samaritano? Primeiro, porque aquele homem que foi espancado e ficado no caminho quase morto, quando passa o sacerdote, deveria ser o papel dele resgatar aquele homem pelo fato de que ele era um compatriota seu, ele era um judeu, e era o seu papel fazer isso, mas Jesus disse que ele passou de lá, não ajudou aquele homem. O levita, que se achava muito santo, também passou de largo, deixou aquele homem. Aí Jesus pega, diz que o samaritano o socorreu aquele homem. Por que Jesus faz questão de colocar um samaritano como o que ajudou aquele homem? Primeiro porque os judeus eles odiavam os samaritanos. Os judeus eram inimigos dos samaritanos, né? E, consequentemente, também os samaritanos ele não se comunicava com os judeus, vice-versa. Então Jesus estava querendo dizer aqueles camaradas que se achavam muito inteligentes, que se achavam muito entendidos, que se achavam muito santos, estava querendo dizer que era o papel deles fazer isso, não de um samaritano. Aleluia. Então eu quero dizer para você que é o meu dever, é o seu dever, é o nosso dever nós ajudarmos o próximo. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem ou sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Glória a Deus. Aleluia. Então esse texto é um texto muito interessante porque ele nos ensina, aleluia, como nós devemos ajudar e que nós devemos, é nossa obrigação, ajudar o nosso próximo. Mas aqueles homens, eles querendo se justificar, como que não soubesse quem era o próximo, achava que Jesus ia ficar calado, que Jesus não ia ter resposta, porque eles entendiam o que estava na lei. Qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e ao próximo quanto a ti mesmo. E isso eles conheciam. E por que não fizeram? Será que eles não sabiam quem era o próximo? Então, querendo se justificar, eles perguntam a Jesus: quem é o meu próximo? Então foi necessário Jesus lançar essa parábola para jogar na cara daqueles camaradas que eles não tinham nada de santo, que eles estavam precisando ainda se converter e fazer o papel, aleluia, deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para você é que esta parábola, ela nunca foi atribuída a Jesus. Porque o próprio Jesus, ele disse, então, olha, tu e faz da mesma forma. Jesus não estava dizendo que era ele que tinha que fazer esse papel. O problema é que muitas das vezes os textos bíblicos, eles são mal interpretados. Então não devemos interpretar essa parábola como esse samaritano fosse Jesus. Ora, Jesus era judeu, Jesus não era samaritano. Aleluia. Então está aí a resposta, a explicação desta parábola, meu querido que está me ouvindo neste momento.
Interessante que Jesus ele poderia ter, eu observando esse texto, eu imagino assim que Jesus poderia ter citado outro tipo de pessoas, como, por que Jesus não falou na parábola um grego, ou um romano, ou um gentil, mas Jesus fez questão de dizer que era um samaritano. Aleluia. É como se Jesus estava dizendo, olha, um samaritano, olha, que odeia, que um samaritano que vocês que são santos demais, sacerdote, levita, vocês odeiam, acham que eles são pecadores, acham que eles são destituídos da presença de Deus, acham que eles não têm direito à salvação. Mas foi ele que pegou esse homem, curou as feridas dele, e vocês querendo ser santos, porque você não faz? Foi uma lição maravilhosa, e é uma lição que nós devemos aprender e não ser como esse sacerdote, nem como esse levita. Vamos ser esse samaritano e ajudar e fazer o nosso papel para que nós não cometamos pecado. Amém? Então que Deus possa te abençoar. Eu quero pedir a você que se você, aleluia, que se essa mensagem entrou na tua mente e você entendeu, você gostou, eu peço a você que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe, para que mais vídeo possa chegar até as pessoas e as pessoas tenham uma boa compreensão da palavra de Deus. Então eu te agradeço em nome de Jesus.